Quinta-feira, 23 de agosto de 1755. O tropeiro Joaquim da Silva retorna pela estrada de terra que corta a Serra do Ouro Preto. São 5 da manhã. O sol ainda não nasceu completamente e a neblina cobre as encostas como um sudário. Então ele vê um corpo carbonizado, caído de bruços na beira da estrada, os braços estendidos para a frente, como se tivesse tentado rastejar em busca de ajuda. Ao lado do corpo, semi-enterrado na lama vermelha, um freio de ferro retorcido pelo calor. As pontas ainda fumegam. Joaquim desmonta. Aproxima-se. O cheiro de carne queimada invade suas narinas. Ele cobre o nariz com um lenço e se ajoelha ao lado do cadáver. Então ele escuta um relincho, alto, agudo, inumano, vindo da mata fechada. Atrás dele, e o som. O som não é apenas um relincho. É um grito de dor. É fogo crepitando. É algo que não deveria existir. Joaquim corre, monta em seu cavalo e cavalga por 3 horas até a vila de Ouro Preto sem olhar para trás. Quando os guardas da Câmara Municipal finalmente chegam ao local naquela tarde, o corpo continua lá. O freio continua lá. Mas, gravadas na lama ao redor, marcas profundas de cascos de um animal grande e pesado que andava em círculos ao redor do corpo. As autoridades identificam o cadáver 3 dias depois. Padre Matias Cordeiro, pároco da Matriz de Nossa Senhora do Pilar. 35 anos, natural de Coimbra, Portugal. O inquérito oficial conclui: eliminado por raios durante tempestade. Mas os moradores de Ouro Preto, eles sabem a verdade. O padre não foi eliminado por um raio. Ele foi eliminado pela mula sem cabeça. E o que a lenda não conta é que aquela criatura, aquele monstro de fogo e pesadelos, não era um castigo divino enviado dos céus. Era uma mulher. Uma mulher que amou onde não deveria. Uma mulher que foi julgada, condenada e transformada pelo peso insuportável da culpa. Esta é a história de Isabela Soares, a Beata de Ouro Preto. 1755. Ouro Preto não é apenas uma vila colonial. É o coração pulsante do Brasil. É onde o ouro jorra das montanhas em quantidades que a coroa portuguesa jamais imaginou. As igrejas são cobertas de ouro. As casas dos comerciantes exibem lustres de cristal importados de Lisboa. Escravizados trabalham nas minas dia e noite, arrancando da terra a riqueza que sustenta o império. Mas toda essa riqueza tem um preço. Ouro Preto vive sob o olhar vigilante da Igreja Católica. A Inquisição, embora oficialmente sediada em Portugal, tem os seus tentáculos aqui. Qualquer desvio moral, qualquer pecado, qualquer murmuração é investigado, julgado e punido. As mulheres devem ser castas, os homens devem ser dignos. E os padres são intocáveis. São a voz de Deus na terra. Romper com essas regras não é apenas um escândalo, é uma condenação. Isabela tem 28 anos em 1755. Órfã dos 15 anos, quando seus pais, pequenos comerciantes, partiram vítimas da febre amarela que varreu Ouro Preto em 1742. Ela herdou a pequena casa de taipa na Rua das Flores, logo abaixo da Igreja do Pilar. Vivia sozinha,
sem irmãos, sem parentes próximos. A sociedade de Ouro Preto não sabia o que fazer com ela. Uma mulher solteira, sem família, sem proteção masculina, era uma anomalia, perigosa, suspeita. Então Isabela se tornou invisível. Ela se refugiou na igreja. Jamais perdia uma missa. Chegava antes de todos, sentava-se no último banco, próximo à porta. Rezava o rosário 3 vezes por dia. Usava apenas vestidos escuros, sem enfeites. Mantinha o cabelo preso em um coque apertado. Os moradores passaram a chamá-la de a Beata, a Devota, a Santa, a Mulher sem pecado. Mas Isabela não era santa. Isabela era solitária, profundamente solitária. E solidão é um terreno fértil para o pecado. Abril de 1755. Um navio vindo de Lisboa atraca no Rio de Janeiro, trazendo, entre outros passageiros, o novo pároco designado para a matriz de Nossa Senhora do Pilar, Padre Matias Cordeiro, 35 anos, formado em teologia pela Universidade de Coimbra. Alto, magro, cabelos negros já com fios grisalhos nas têmporas, olhos escuros que carregam algo, uma tristeza, uma inquietação. Matias não escolheu vir para o Brasil. Ele foi enviado. Os documentos oficiais da diocese nunca explicam exatamente por quê, mas há rumores. Sempre há rumores. Dizem que em Portugal, Matias questionou publicamente algumas práticas da igreja. Dizem que ele defendeu um acusado durante um julgamento da Inquisição. Dizem que sua presença em Coimbra tornou-se desconveniente. E homens inconvenientes são enviados para longe, para as colônias, para o esquecimento. Matias chega em Ouro Preto em maio. A comunidade o recebe com festa, flores, cânticos, procissão pelas ruas. Mas quando ele sobe ao púlpito pela primeira vez na missa de domingo, algo muda. Sua voz é diferente. Ele não prega sobre o medo do inferno, ele prega sobre a compaixão de Deus, sobre o perdão, sobre a misericórdia divina que abraça até os pecadores mais perdidos. As mulheres choram. Os homens desviam o olhar, incomodados. E no último banco, próximo à porta, Isabela Soares ergue os olhos pela primeira vez em anos e encontra os dele. Sábado, 1º de junho de 1755, 6 horas da tarde. A igreja do Pilar está vazia. As missas do dia terminaram. O último dos fiéis já partiu para casa. Isabela entra pela porta lateral. Seus passos ecoam no mármore frio. Ela carrega um rosário de madeira nas mãos, trêmulas. Dirige-se ao confessionário. A cabine de madeira escura fica no canto esquerdo da nave. Isabela entra, ajoelha-se na almofada gasta, faz o sinal da cruz. Do outro lado da grade, ela escuta o ranger da cadeira. Alguém se aproxima. A voz de Matias, baixa e suave. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Fala, filha. Deus escuta. Isabela respira fundo. Padre, eu tenho pensamentos impuros. Silêncio. Que tipo de pensamentos, filha? Isabela fecha os olhos com força. Penso em não estar sozinha. Penso em ter alguém. Penso em ser tocada. Penso em deixar de ser invisível. Sua voz quebra. Eu sei que é pecado, padre.
Eu sei que uma mulher como eu não deveria desejar essas coisas, mas eu não aguento mais. A solidão está me consumindo. Eu olho para as outras mulheres, casadas, com filhos, e sinto inveja, sinto raiva. E sei que isso é errado. Sei que estou sendo punida. Sei que... Isabela. Ela para. Ele conhece seu nome. Isabela, olhe para mim. Ela levanta os olhos. Através da grade do confessionário, ela vê o rosto de Matias. Os olhos dele estão fixos nos dela. Solidão não é pecado. Desejar amor não é pecado. Você não está sendo punida, Isabela. Você está sendo esquecida. E isso é culpa deles, não de Deus, não sua. As palavras dele caem sobre ela como água sobre terra seca. Isabela começa a chorar. E naquele momento, algo se rompe. Não apenas nela, nos dois. Os encontros começam de forma inocente. Ou, pelo menos, é o que eles dizem a si mesmos. Isabela passa a ajudar na sacristia, limpa os cálices, organiza os paramentos, prepara as velas para as missas da manhã seguinte. Sempre no final da tarde, quando não há mais ninguém na igreja. Sempre quando Matias está lá. Eles conversam sobre Deus, sobre a vida, sobre Portugal que ele deixou, sobre a família dela que partiu. A princípio, mantém distância. Ele de um lado da sala, ela do outro. Mas as semanas passam e a distância diminui. Julho. A sacristia é fria à noite, mesmo no inverno ameno de Ouro Preto. As paredes de pedra transpiram umidade. O cheiro de incenso e cera de vela impregna tudo. Isabela acende as velas para a missa da manhã seguinte. Suas mãos tremem, não por causa do frio. Matias está atrás dela. Ela sente a presença dele antes de ouvi-lo. Você não precisa fazer isso sozinha, ele diz baixo. Ele se aproxima, pega uma das velas. Seus dedos roçam os dela. Isabela congela. O calor da pele dele contrasta com o frio da pedra. É um toque breve, menos de 1 segundo. Mas queima. Ela se vira. Ele está a centímetros de distância. Padre, eu... Matias. Me chame de Matias. Os olhos dele nos dela. O cheiro dele. Sabão simples, água de colônia, suor leve. Isso é errado, ela sussurra. Eu sei. Vamos ser condenados? Eu sei. Então, por quê? Ele toca o rosto dela, a palma da mão contra a bochecha dela. Porque eu não aguento mais fingir que não sinto. O primeiro beijo acontece ali, na sacristia, entre velas e santos de madeira. É desesperado, faminto, como se os dois tivessem passado anos em jejum. E quando finalmente se separam, ofegantes, culpados, aterrorizados, eles sabem que não há mais volta. Os meses que se seguem são um inferno disfarçado de paraíso. Isabela e Matias se encontram sempre que podem. Sempre à noite. Sempre em segredo. Às vezes na sacristia. Às vezes na casa dela. Quando a rua está deserta. Eles fazem amor em silêncio, com medo de serem descobertos. Cada toque é uma oração proibida. Cada sussurro é uma blasfêmia. E depois, quando se separam, vem a culpa. Isabela reza. Todas as noites, de joelhos no chão frio de sua casa. Ela reza pedindo perdão. Senhor, eu pequei.
Eu quebrei teu mandamento. Eu me entreguei a um homem consagrado a ti. Perdoa-me, por favor. Perdoa-me. Mas mesmo enquanto reza, ela sabe. Ela sabe que vai vê-lo de novo. Ela sabe que não consegue parar. O amor e a culpa coexistem dentro dela, como fogo e gelo. Um não cancela o outro. Ambos a consomem. Matias também sofre. Ele celebra a missa todas as manhãs. Ergue o cálice. Consagra o pão e o vinho. Diz as palavras sagradas: este é o meu corpo. Este é o meu sangue. E sente-se um impostor. Como pode ele, que quebrou seu voto de castidade, continuar representando Cristo na terra? Como pode ele, que toca Isabela todas as noites, tocar o corpo de Deus todas as manhãs? Ele pensa em renunciar, em confessar tudo ao bispo, em aceitar sua punição. Mas então, ele vê Isabela sentada no último banco, rezando, e não consegue. Porque perdê-la seria pior do que perder Deus. Setembro. Quinta-feira. Dia 12. Manhã. Maria Joaquina, viúva e costureira, caminha pela Rua das Flores a caminho da feira. Passa em frente à casa de Isabela. A porta está entreaberta. Estranho. Isabela sempre tranca a porta. Maria Joaquina se aproxima, espia pelo vão e vê Isabela e Padre Matias juntos, na penumbra da sala. Ele a abraça por trás, o rosto enterrado no pescoço dela. Maria Joaquina solta um grito abafado e recua. Corre. Ao meio-dia, toda Ouro Preto sabe. O que se segue não é um julgamento formal. É algo muito pior. É um julgamento social. Isabela sai de casa na tarde de sexta-feira para comprar pão. Caminha pela rua de cabeça baixa, como sempre fez. Mas desta vez é diferente. As pessoas param de conversar quando elas se aproximam. Desviam o olhar. Cospem no chão depois que ela passa. No mercado, a vendedora se recusa a atendê-la. Não vendemos para pecadoras, diz ela alto, para que todos escutem. Isabela tenta falar, tenta se explicar, mas as palavras morrem na garganta. Ela volta para casa correndo, as mãos vazias, os olhos queimando de lágrimas. Matias também sofre, mas de forma diferente. Os homens da Câmara Municipal vão até a igreja no sábado. Entram sem bater. Encontram-no no altar, preparando a missa. Padre Matias, precisamos conversar. Eles não gritam. Não o agridem. Mas deixam claro. Ou ele termina com Isabela e pede transferência para outra paróquia, ou será denunciado ao Tribunal do Santo Ofício. Matias tem até segunda-feira para decidir. Domingo. Isabela não vai à missa. Pela primeira vez em 13 anos, ela fica em casa, deitada no chão frio de sua casa, incapaz de se mover. A culpa não é mais um peso. É um monstro vivo enrolado ao redor do seu peito, esmagando seus pulmões. Ela escuta as vozes. Não vozes reais. Vozes na cabeça. Pecadora. Perdida. Condenada. Ele vai te abandonar. Deus vai te punir. Você merece sofrer. As vozes não param. Não param. Não param. Sexta-feira. Matias vai até a casa de Isabela ao amanhecer. Bate na porta. Ninguém responde. Ele empurra. A porta cede. Ela não está trancada. Isabela? A casa está vazia, mas há algo estranho. Um cheiro, como queimado. Ele entra, procura. Não há sinais de luta. Não há sangue. Nada foi roubado. Mas Isabela não está lá. Matias sai correndo. Pergunta aos vizinhos. Ninguém a viu desde sexta-feira.
O pânico começa a crescer dentro dele. Onde está ela? Quinta-feira, 20 de setembro de 1755, 11 horas da noite. Isabela está sozinha em sua casa. Ela não comeu em 3 dias. Não dormiu. Apenas reza. Mas suas orações não são mais pedidos de perdão. São acusações. Por que me abandonaste? Por que me fizeste sentir amor se era pecado? Por que me deste um coração se eu não podia usá-lo? Do lado de fora, começa a chover. Não é uma chuva comum. É uma tempestade violenta. Raios rasgam o céu, trovões sacodem as paredes. Isabela se levanta, caminha até o centro da sala. E então, algo quebra dentro dela. Não metaforicamente, fisicamente. A dor começa no peito, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela, rasgando, queimando. Isabela cai de joelhos, grita. Mas o grito muda, fica mais agudo, mais animal. Suas mãos tocam o chão, mas não são mais mãos. São cascos. Ela escuta seus ossos se partindo, reformando-se. O som é horrível, como galhos secos sendo quebrados. Sua pele queima, de dentro para fora, como se seu próprio sangue tivesse se transformado em fogo. Ela tenta gritar de novo, mas o que sai de sua boca não é mais humano. É um relincho, alto, agonizante. E então, o pescoço. Deus, o pescoço. O calor se concentra ali, na garganta, na base do crânio. Não é uma decapitação, é uma combustão. Sua cabeça não é cortada, ela desaparece, consumida pelas chamas da culpa, pelas chamas do julgamento que ela carregou até não aguentar mais. Onde antes havia um rosto, os olhos castanhos, os lábios que beijaram Matias, a testa que tantas vezes se encostou ao chão em oração, agora há apenas fogo. Chamas que saltam do toco do pescoço como uma tocha viva. O que era Isabela Soares, a beata de ouro preto, não existe mais. Em seu lugar, a mula sem cabeça. A criatura empina, relincha e parte pela porta que se desfaz em lascas de madeira. Ela galopa pela rua, pelos becos, pela estrada que leva às montanhas. Seu galope é trovão. Seu relincho é o grito da condenada. E por onde passa, o cheiro de enxofre e carne queimada fica no ar. Sexta-feira, 21 de setembro. Os relatos começam a chegar. Um fazendeiro jura ter visto uma criatura galopando pela Serra do Ouro Preto na noite anterior. Uma besta de fogo, sem cabeça. Outro morador afirma ter escutado relinchos inumanos vindos da mata fechada. Uma lavandeira encontra pegadas de cascos gravadas na lama perto do córrego. Pegadas que ainda fumegam. O medo se espalha como peste. Domingo, Padre Matias sobe ao púlpito, mas desta vez sua voz não traz conforto, traz desespero. Irmãos, algo terrível aconteceu. Uma maldição caiu sobre nossa vila por causa dos nossos pecados, por causa de nossos erros. Ele mal consegue terminar a missa. Suas mãos tremem tanto que derruba o cálice. Os fieles murmuram entre si. O padre enlouqueceu. Naquela noite, Matias não dorme. Ele sabe que a criatura é Isabela. Ele sabe que a culpa que ela carregou, a culpa que ele ajudou a criar, a transformou naquilo. E ele sabe que precisa salvá-la. Terça-feira, 24 de setembro. Padre Matias vai até o ferreiro da vila. Preciso que você faça algo para mim, ele diz, a voz rouca.
quê, padre? Um freio de ferro, forte o bastante para conter uma besta. Que tipo de besta? Matias não responde. Quinta-feira, 26 de setembro. Matias espera na estrada que corta a serra. O freio de ferro pesa em suas mãos. Ele o forjou com suas próprias orações. Cada batida do martelo do ferreiro foi acompanhada de uma súplica. Senhor, permite que eu a salve. Permite que eu desfaça o que eu causei, mesmo que me custe a alma. Meia-noite se aproxima. E então, ele escuta o galope. A mula surge da curva da estrada. Chamas saltam do toco de seu pescoço, iluminando a noite como um farol do inferno. Seus cascos batem no chão com força sobrenatural. Cada passo deixa uma marca queimada na terra. Matias se levanta. Levanta o freio. Isabela! Ele grita. Isabela, sou eu! Sou eu! Matias! Por favor, pare! Deixe-me ajudar você! A criatura diminui o galope. Para. Fica a 10 metros de distância. E mesmo sem cabeça, mesmo sem olhos, Matias sente que ela o reconhece. Ele dá um passo à frente. Isabela, perdoa-me. Por tudo. Por te fazer sentir culpa por algo tão humano quanto amar. Por não te proteger. Por não enfrentar o mundo ao seu lado. Ele estende o freio. Se a colocar isso em você, se eu conseguir te domar, talvez eu consiga trazer você de volta. Talvez eu consiga salvar sua alma. A mula empina. Relincha. E avança. O que acontece a seguir nunca foi totalmente esclarecido. O tropeiro Joaquim da Silva, que passa pelo local na manhã seguinte, encontra o corpo carbonizado de Padre Matias caído na beira da estrada. O freio de ferro está em sua mão, retorcido pelo calor. E ao redor do corpo, num raio de 10 metros, a terra está completamente queimada, como se o inferno tivesse aberto ali. Nos meses que se seguem, os avistamentos continuam. A mula sem cabeça é vista nas quintas-feiras à noite galopando pela Serra do Ouro Preto. Alguns dizem que ela procura Padre Matias. Outros dizem que ela procura a si mesma, a mulher que um dia foi. A igreja tenta abafar o caso. Os registros oficiais dizem que Isabela Soares partiu da vila em setembro de 1755, destino desconhecido. Os registros oficiais dizem que Padre Matias Cordeiro foi eliminado por raios durante uma tempestade. Mas o povo de Ouro Preto sabe a verdade. E a verdade se transforma em lenda. A lenda da mulher que amou um padre. A lenda do pecado que não pode ser perdoado. A lenda da maldição divina que transforma pecadoras em monstros. E a lenda sobrevive por décadas, por séculos, até os dias de hoje. Isabela Soares e Matias Cordeiro não têm túmulos. Não há lápides com seus nomes. Não há registros detalhados de suas vidas. A igreja apagou sua existência. Mas o monstro que eles criaram, não por escolha, mas por desespero, sobreviveu. A mula sem cabeça. Dizem que é uma maldição divina, um castigo enviado por Deus para punir mulheres que ousam amar padres. Mas será mesmo? Ou será que a mula sem cabeça é apenas o grito? O grito de uma mulher que foi julgada por sentir amor. O grito de uma mulher que carregou a culpa até que ela consumisse de dentro para fora. O grito de uma mulher que perdeu a cabeça, literalmente, porque o peso do julgamento social era pesado demais para carregar. A verdade é que nós nunca vamos saber. Os arquivos da Igreja de Ouro Preto foram selados.
o caso foi arquivado. E Isabela Soares, a beata que se entregou ao padre, foi esquecida. Mas o monstro permanece. Porque monstros são mais fáceis de lembrar do que tragédias humanas. Monstros são mais fáceis de condenar do que sistemas opressores. E lendas são mais fáceis de contar do que verdades dolorosas. Este foi o caso de Ouro Preto, 1755. O que a lenda não conta.